Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atlântica FM. Estamos aqui mais uma vez com o programa Entrevistas. Hoje o Rogério Mota falando com Tati Godoy, uma atriz aí que tem muita categoria. Tudo bem, Tati? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Rogério. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Luana. Boa noite, Luana, nossa voz oculta. Muito boa noite, a voz oculta aqui do programa. Tati, é um prazer recebê-la aqui no programa, né? A gente tem feito aí alguns bate-papos bem interessantes com várias personalidades de alguns segmentos aí diversos, inclusive, né? E uma coisa que eu tenho batido bastante é em trazer pessoas do meio artístico, né? Porque eu sou do meio e eu acho muito interessante falar da área artística, que hoje, inclusive, está começando a ter um pouco mais de visibilidade por conta de políticas públicas, né? Tá vindo aí a Lei Paulo Gustavo, tá vindo a Lei Aldir Blanc aí para frente também, né? E eu queria saber um pouco de você, o que você pensa a respeito da questão da cultura no Brasil? A cultura no Brasil, realmente a gente precisa diversificar mais, dar mais oportunidade para as pessoas, né? E maiores investimentos para a cultura. Porque quando o jovem se espelha ou vai nesse nicho de algo cultural, ele não pensa outras coisas, né? Ele não vai por um caminho errado, ele realmente segue uma profissão. E quando a gente diz cultura, diz de tudo, não é só ator, tem cantor, tem radialista, sim, tem músicos, tem desenhistas, cultura em geral que agrega para a sociedade seres humanos melhores, né, para o futuro. Acho que a cultura é muito válida. E essas leis, elas trazem para as pessoas que realmente também não têm oportunidade, né? Muita gente não conhece como funcionam esses tipos de leis. É interessante as pessoas procurarem saber, para poderem ter mais acesso também a isso, né? Inclusive, eu vou ser bem honesto com você. Sou ator há muitos anos, sou formado já há muitos anos, porém eu sou muito leigo nessa questão de projeto cultural. Eu não sei elaborar o projeto para que ele venha a entrar nos requisitos para ser aprovado, né? Eu sou muito leigo nisso. Eu também sou, assim, sabe? Eu acho que é muito difícil, porque na verdade, assim, é interessante você ter seu projeto, mas você tem que estar engajado naquilo, saber o que eles pedem. E hoje em dia, tem projeto para tudo, né? Tem projeto para novos realizadores, para PCD, para mulheres. Então, se você tem um projeto, dá para você dar uma gulgada e saber o que tem, né? Não procurar... Estou dizendo da minha coisa leiga, assim. Não procurar aqueles projetos grandes, né? Que você... Mas tem muitos projetos para novos realizadores. Gente que está começando hoje em dia, que quer colocar seu próprio projeto, que não, por enquanto é o meu caso. No meu caso, eu ainda sou contratado dessas pessoas que colocam os projetos. Tá, falando nisso, a questão de contrato, né? A gente sabe que, no caso, você como atriz, a vida do ator não é fácil, né? O que você consegue destacar da profissão de atriz? Você como atriz, o que te engaja a continuar? O que te fez seguir por essa vereda? Então, melhor como eu falar lá do começo, né? Porque se eu continuar, porque são quase mais de 30 anos nessa, né? Então eu vou começar 30 anos de carreira já. De carreira, 40 praticamente, eu comecei com 10. Então eu vou tentar resumir, né? Mas assim, eu descobri que eu queria ser atriz com 5 anos de idade. Assistiram uma novela chamada Como Salvar Meu Casamento, e tinha uma personagem Zita, que era uma mulher negra, e eu sempre costumo dizer que a representatividade importa também por conta disso, né? A gente não falava de questões raciais nos anos 80, mas eu vi aquela mulher, eu queria ser igual a ela. E aí, com 7 anos de idade, minha mãe me levou no meu primeiro teste, que eu fui numa seletiva do programa do Carlos Imperial. Gente, pra quem tá ouvindo, não é dessa época, Carlos Imperial era uma coisa meio chacrinha, era um programa de calouro, naquela época, nos anos 80, e a minha mãe me levou para fazer um teste. Eu fui cantar uma música da Kátia Garcia. Talvez se eu falar Kátia Garcia, ninguém vai lembrar, mas ela era conhecida na época como a Kátia Cega. E eu fui cantar aquela música, olha quanto tempo faz, sei que te amei demais. E eu lembro que a pessoa que estava me analisando falou assim, ela passou. Você vai ter que levar ela para um teste pro Rio de Janeiro. E a minha mãe não me levou. Por que eu estou contando isso? Porque eu cresci, minha mãe morreu, eu tinha 17 anos, mas até os 17, toda vez que eu fazia alguma coisa, assim, quando eu era criança, minha mãe falava assim, tá vendo que você não foi no concurso do Balão Mágico? Porque você tá fazendo isso e isso. Então até hoje eu não sei se aquela primeira seletiva que eu fiz era pro Balão Mágico, mas eu lembro o rapaz falando, ela passou aqui em São Paulo, você vai ter que levar ela pro Rio.
e minha mãe não levou. Eu tinha 7 anos. E aí, o que acontece? Quando eu estava perto dos 10 anos, eu vi no Fantástico um musical sobre o Milton Nascimento, que era feito por um grupo chamado 16 Meninos da 13 de Maio. E por coincidência, esse grupo de teatro era no bairro do Bexiga, na Bela Vista, onde eu morava. Que era da Penha Pietres, uma bailarina. Então toda criança, para não ficar depois da escola na rua sem fazer nada, ia lá estudar teatro, balé, Cátia Penha. E aí eu fui para esse grupo de teatro, minha mãe me colocou lá. E aí o primeiro espetáculo que eu fiz, na verdade, esse grupo, a gente foi convidado para uma leitura dramática de uma peça chamada O Homem e o Cavalo, com direção do Zé Celso. Zé Celso Martinez. Martinez, que nos deixou há pouco tempo, infelizmente. E aí, nessa leitura dramática, eu tive a oportunidade, com 10 anos de idade, de contracenar com grandes atores, que eu era fã, porque eu já assistia, sempre fui noveleira, Deus, dos 5 anos, né, quando eu decidi ser atriz. Então eu tive a oportunidade de contracenar com o Raul Cortez, com Célia Helena, Dionísio Azevedo, Elke Maravilha, Sérgio Manberti. E aí com 10 anos, né, vou tentar ser um pouco mais rápido. Não pode falar, não precisa ter. Aí com 10 anos eu fiquei nesse grupo e tal, acabei saindo, né. Com 12, aí eu queria fazer teatro, continuar, mas minha mãe me tirou, tá, porque minha avó não queria. Aí com 12, minha mãe assinava o jornal Estadão e enviou um encarte chamado Estadinho, que era para as crianças, né? E lá estava escrito: você, criança, quer fazer teatro? Vai na Biblioteca Monteiro Lobato. E eu fui me inscrever. Eu lembro, gente, não façam isso, crianças que estiverem nos escutando. Eu fui me inscrever nesse grupo, falsifiquei, coloquei lá assim: minha filha Tatiana quer fazer teatro porque ela gosta. E assinei o nome da minha mãe. Só que uma criança de 12 anos escrevendo, eu lembro até hoje, que falou assim: mas sua mãe autorizou? Minha mãe é semi-analfabeta, gente. Minha mãe falava até francês. E eu falei que minha mãe era semi-analfabeta e ela não sabia escrever direito, mas ela tinha autorizado. Enfim, comecei a fazer teatro lá. Minha mãe descobriu uma semana antes de estrear a primeira peça, que foi o Sapas de Boia. Agora, como que sua mãe descobriu? O que eu fazia escondido da minha mãe? Eu cabulava aula, gente. Eu cabulava aula 2 vezes na semana para poder fazer o curso de teatro. Então minha mãe descobriu, ela não me deu bronca, mas ela ficou bem chateada comigo. E aí eu fiquei no grupo Timão durante 4 anos, saí com 16, aí 17 minha mãe faleceu, não fiquei muito bem assim das ideias, né, por conta do falecimento dela. Voltei a fazer teatro com 19 anos, que eu fui me profissionalizar no Macunaíma. E aí me formei no Macunaíma, depois fui pro grupo TUSP, aí 2002 pra cá comecei pro audiovisual. Legal. E assim, eu sei que você tem várias experiências com o cinema, né? A gente sabe que o cinema no Brasil ele vem crescendo, mas ao mesmo tempo falta visibilidade. O que você pensa do cinema brasileiro? Então, às vezes me chateia muito quando eu leio assim: eu não gosto de filme nacional, eu não gosto disso. Gente, tem tanto filme legal, tem tanto filme bom. E as pessoas vêm com aquela ideia antiga, né, que era as pornô chachado, o cinema antigo. Então eu acredito que depois, vamos supor assim, o cinema mesmo deu um boom depois de Cidade de Deus. Cidade de Deus tem 20 anos. Então, quando eu saí do teatro em 2002, que eu fazia parte do grupo TUSP, que tive a oportunidade de fazer parte de grupos legais, como o Timol, TUSP, os 16 mil da 13 de maio, eu comecei a fazer audiovisual. Então, eu comecei a fazer curtas-metragens de TCC de faculdade, né? Depois comecei a fazer filmes independentes, né? Então, hoje, assim, eu sempre falo com orgulho. Meus amigos falam: não precisa ficar falando número. Eu falo, gente, porque como é difícil fazer cinema. Então, mês passado, eu gravei deixa eu ver se eu não erro a palavra, eu sempre erro quando eu falar. 50º curta, então, ou seja, meu 50 curta. Então eu já fiz 50 curtas, já estou em 10 longas. E os últimos agora, né, que estreou ano passado, que foi o Cordialmente Teu, com direção do Herman Labac. E 2 longas metragens que provavelmente vai estrear só o ano que vem. Um é o último filme do Arnaldo Jabor, falecido Arnaldo Jabor, que é Meu Último Desejo. E eu também estou num outro filme que a princípio chama Mendigo em Favela, que é sobre a vida do rapper Hungria Hip Hop, para quem gosta da Hungria. Eu estou nos últimos 2 clipes dele, que é Temporal e Só Era Nós. E aí termina a trilogia com longa-metragem, na qual eu faço a Dona Raquel da Hungria, a mãe da Hungria. Poxa, que legal, mano. Então tem bastante coisa para vir aí, então. Tem esse curta que eu acabei de gravar o mês passado, que é um curta independente também, Abissal, que a gente gravou em Ilha Comprida. E esses 2 longas-metragens, aí voltando à pergunta que você falou,
O cinema, gente, tem muita série boa, tem muita coisa boa. Hoje, te cortando assim, hoje a gente vê o cinema brasileiro, tanto as séries que são filmadas, quanto o próprio cinema em si, ele não deixa a desejar para nenhuma grande potência do cinema no mundo inteiro. O Brasil está com um potencial muito grande para o cinema. Só que aquela ideia que você falou das pessoas associarem ainda a pornô chanchada, aquela coisa lá do cinema do passado, acontece muito. Tem muita gente que não sabe como está o cinema brasileiro hoje, né? Não só cinema, porque às vezes você vai pro cinema e depois vai pro streaming. Por exemplo, essa semana eu terminei uma série maravilhosa, gente, que chama Cangaço Novo. Sabe? Uma série incrível, assim. Ah, mas é violento, não sei o quê. Não, você tem todos os tipos. Você tem filme romântico, você tem filme de comédia, você tem filme de drama, você tem filme de ação, de polícia. Então, assim, as pessoas têm que se acostumar e não ficar com a ideia passada de que cinema nacional é ruim. Exatamente. Aí você vê que uma pessoa fala assim, tá, cinema nacional ruim, qual que você assistiu? Ah, eu não assisti porque é ruim, então você não assistiu, você não pode falar uma coisa que você não conhece. Você sabe que eu vi recentemente uma chamada de um filme do Murilo Benício, né, que ele tá para lançar um filme agora, que parece que conta a história da mãe dele, alguma coisa assim. Eu achei muito interessante esse filme. Eu acho que vai valer a pena ver também. E você vê, é o que você estava falando agora. Não é só a questão do o filme violento, não. Você tem filme que aborda essa coisa da família, você tem filme que aborda romance, você tem filme que aborda situações mais sociais. Então, assim, você tem que entender o que você está procurando, o que você quer consumir, né? Se o cara quer consumir violência, ele vai ver filme de violência. Exatamente. Entendeu? Então, assim, vai muito da personalidade de quem quer ver. Não, e tem filmes também nacionais que não estão... O que acontece, gente? Por que quando lança um filme, as pessoas falam muito assim... que a primeira semana é importante, porque infelizmente tudo é grana, e quem paga mais fica mais, e quem paga mais são os filmes americanos, principalmente da Marvel. Então quando você vamos supor, estreia um filme no cinema, se na primeira semana ele não dá o público, que as pessoas não vou na primeira semana, ele acaba não tendo salas para exibir. Então tem muito filme... Não fomenta a sequência. Exatamente. Então tem muito filme também que não vai para os grandes cinemas e são muito bons, porque só pelo fato de não ter conseguido sala. Por exemplo, um filme que eu fiz, que estreou ano passado, ele ficou mais tempo no Belas Artes, que é o Cordialmente Teus. É um filme lindo. E o Ayman Labak, para quem não conhece, ele é um dos autores de várias novelas, inclusive da novela Órfãos da Terra, que ganhou um Emmy. Sim, legal. E é um filme que fala sobre o Brasil em vários tempos, né? Na época da escravidão, na época da ditadura. É um filme que também fala lá no futuro, né? Então, é um filme muito interessante. Então, o que está também ajudando o cinema agora é que esses filmes acabam indo pro streaming. Então, a galera acaba assistindo mais no streaming. Mas a gente também quer o cinema, a gente também quer que as pessoas vão, como elas vão assistir um filme da Marvel, que também é maravilhoso, mas também tem filmes muito legais brasileiros. Então acho que é um preconceito de falar, você pergunta uma pessoa assim, eu não gosto de filme nacional. Você assistiu o filme? Aquele filme é ruim, mas você assistiu? Não assisti, mas eu já acho que é ruim. Então não, assista, você vai falar. Tem muitos filmes muito legais. E quando sai do cinema, vai agora pro catálogo do streaming. Então se você de repente não teve a oportunidade de ir no cinema, assiste no streaming, que aí você vai começar, aquele filme é legal, por que eu não vi no cinema? Porque é diferente, vai, gente, a tela grande, o som, você pode ter a melhor tecnologia na sua casa, a melhor televisão, só que cinema não é a mesma emoção de você ver. Imagine você vendo, sei lá, Homem-Aranha na sua televisão, sei lá, de 60 polegadas, é diferente você vê no cinema Homem-Aranha. É verdade. E isso que você falou do streaming é uma coisa bem interessante, porque o streaming ele abriu oportunidade para várias pessoas que não tinham visibilidade. Tem muita produtora independente que hoje está conseguindo mostrar o trabalho no streaming, né? Exatamente, é como isso que eu te falei agora, que eu terminei Cangaço Novo, que a maioria da galera não são atores conhecidos, atores ótimos mesmo, que você fala assim, eu vou falar, eu também não gosto de filme muito violento, aí eu falei, Cangaço Novo, eu não gosto de tiro. Gente, eu assisti o primeiro, o segundo, eu passei assim, das 10 da noite às 4 da manhã, assistindo a temporada inteira, né? E tô rezando pra ter a segunda temporada. Então, o streaming é isso, né? Às vezes o filme vai pro cinema e depois vai pro streaming. Por exemplo, você falou agora, essa semana parece que tem o lançamento do Claudinho Bochecha também. Sim. Pelo fato deles serem cantores, famosos, conhecidos,
Óbvio que a galera fica muito mais curiosa, mas mesmo assim tem que a galera fala assim, e filme de Claudinho. Não, gente. Ele Claudinho conta a história de vida deles, né? Foi 20, um faleceu, né? Mas assim, são 20 anos, ou seja, eu era jovenzinha, tô virando clássica, não gosto de falar que eu sou velha, sou clássica. Né? Adorei. Sou clássica. Então eu tô virando clássica, todo mundo ainda sabe cantar Só Love, Só Love. Eu tinha 20 e poucos anos, então assim, são coisas que... E pra quem não conhece a geração, pô, quem foi? Que a gente fala muito isso da música, né? Eu vejo música que... Eu sou uma pessoa que eu escuto muito 2000 pra lá. Eu não escuto muita coisa atual agora, principalmente hip hop e rap que eu gosto, é muito anos 90. Então eu acho interessante, porque assim, por mais que eu goste mais, eu conheço também a galera jovem, eu posso não ouvir frequentemente a galera jovem, mas eu sei do que está se falando. Então é importante também, para essas pessoas quando tem filme de histórias, elas ir para saber quem foi. Inclusive você falou agora da questão do rap, né? Você é uma pessoa que tem propriedade de causa, né? Já fui rapper também nos anos 90. Olha! Faz 16 anos, assim, porque eu sempre escutei, gente, assim, pra mim eu falo, é Deus no céu, Mano Brown na terra, entendeu? Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto de Racionais, e principalmente Mano Brown. Primeiro show do Racionais eu tinha 13 anos, eu estava no dia que o Racionais foi formado, lá no Viola de Ouro, que era o concurso e tal. E aí nos anos 90 eu tinha um amigo, ele era ali, eu fui criada, né, eu sou paulistana, nascida no Bexiga, criada na Liberdade e no Bexiga, porque eu morava na Liberdade, mas minha avó era cabeleireira, ela tinha salão no Bexiga, então eu fui criada nos dois bairros ali no centro da cidade. E eu tinha um amigo da Liberdade, que era o Nego, ele era, quem curte rap sabe que eu tô falando isso, ele era vocalista do Facção Central, antes do Eduardo, inclusive o Eduardo estudou comigo. Na adolescência, tudo, né? Ficava para a escola, enfim. E aí o Nego, ele era líder do Facção Central, antes do Dudu, que faleceu agora há pouco tempo, antes do Eduardo, o Nego que era o líder do Facção. E aí não tinha muito grupo de rap, tinha Sharon Line, de rap, e daí eu tinha as minhas amigas da adolescência, monta um grupo de rap, então a gente montou. Na verdade a gente montou um grupo de rap ouvindo rádio. Eu sempre fui de ouvir rádio. Até hoje tem gente que fala, mas quem ouve rádio? Eu ouço rádio. Eu ouço rádio. Quem tá me ouvindo agora, então, né, é muito bom ouvir rádio. Às vezes você tá fazendo uma coisa, você coloca na rádio ali, eu gosto muito de rádio até hoje. E eu escutava um programa chamado Dr. Rap, acho que era na Metropolitana. Eu lembro. Dr. Rap. E aí, enfim... Aí ele começou a escrever umas músicas pra gente, a gente montou um grupo Tese Real, aí eu conheci o Gueledé, Instituto da Mulher Negra. Comecei a fazer parte do Projeto Rappers, inclusive o mês passado foi lançado um documentário sobre o Projeto Rappers, que foi um projeto muito importante para os jovens pretos dos anos 90, porque a gente não tinha internet. Então hoje a gente vê muita militância, muitos jovens pretos falando de corpos, de gêneros, isso... Mas hoje a internet divulga muito mais. Então na minha época, eu tinha meus 20 e poucos anos, aliás, 20 não, 17, 18 anos, não tinha internet. A gente mal tinha bip. Quem não sabe, pergunta pra sua mãe aí, você vai saber o que é bip. A gente tinha aqueles pagers, né? Que você recebia, exatamente. O negócio bipava, aparecia na tela lá um negocinho escrito falando assim, olha, fulano, ligue para o número tal. Aí você tinha que ligar, primeiro bip foi isso, tinha que ligar, ouvir a mensagem da atendente. Depois que dos bips foi atualizando, vinha a mensagem ali. Eu tinha aquele BCP. BCP, nossa, eu trabalhei no call center, eu também fui telemarketing também, viu gente? Fiz de tudo nessa vida. Nossa. Trabalhei em call center também. E aí a gente montou esse grupo de rap, então teve uma época que a gente fez muitos shows, por exemplo, eu já abri show do Gabriel Pensador no Rio de Janeiro, na Fundação Progresso, cantando. Que legal. Né? Então eu falava, você canta? Não canto, eu rimava. Hoje eu não rimo mais, então eu não sou cantora, né? Eu rimava. Então uma época da minha vida dos anos 90 eu fui... Pra quem tá escutando a gente assim, eu digo Depa pra quem... Escutava De Menos Crime, Facção Central, Consciência Humana. Eu sou dessa época de São Bento, assim, até dançava uns break, agora a gente vira a clássica, fica meio enferrujado. Se eu tentar dançar alguma coisa hoje, eu quebro. Então, eu ainda quebro o braço ainda consigo fazer uma, né? Quem tá vendo a gente ainda consegue fazer uns breaks. Mas fui rapper, mas como eu comecei a fazer teatro muito criança, fiquei uma época no rap, no Guilherme 10 fiz parte, mas depois realmente... de cabeça, então assim, de atriz eu fiz muita coisa, gente, muita coisa mesmo, assim, você fala, o que você não fez? É mais fácil, por exemplo, fora a televisão,
sei lá, gente, fui monstro do Play Center. 2 anos eu fui Noite do Terror do Play Center, durante 2 anos. Monstro do Play Center é ótimo. Fui monstro do Play Center. Quem não conheceu os monstros do Play Center? Noite do Terror do Play Center. Traumatizante. Somente do Play Center. Olha! Fiz. Aí, teve uma época agora mais recente, quando tinha o lançamento do Simpson. Gente, né, vou até falar assim, mas muitas vezes, se você trombava por aí, o Bart Simpson ou o Homer Simpson era comigo que você tava trombando, tá? Porque eu usava aquele cabeção, então nas festas da Fox, assim, os lançamentos do Simpson, ou eu tava às vezes de Bart Simpson, ou às vezes eu tava de Homer Simpson, né? Então, olha aí, cara. Era muito legal porque todo mundo achava que era um moleque que tava ali, vinha dar uns tapão. E aí, Bart? E aí, Homer? Eu tinha que fazer aquelas, né? Pra quem tá me vendo, fazer aquelas dancinhas assim, né? Porque tinha uma mulher dentro, os caras chegavam dando tapão, assim, achando que era o Bart. Fiz muito mini, festa infantil, muito mascote. Isso eu não posso. Nossa, fiz muito. E como é que é esse lance do mascote? Eu sempre tive essa curiosidade. Então, é como aqui não dá pra mostrar aqui agora, assim, mas assim, sempre foi aquele de colocar a cabeça. Por exemplo, fazia mini festa infantil. Então as crianças vêm, aí você pergunta assim, por que parece que o boneco não tá te vendo? Porque a gente não enxerga muito bem. Naquele olhão grande que a gente vê do boneco, sim, é um buraquinho desse tamanho que a gente respira e que a gente vê. Ó, pra quem tá me vendo pelo TikTok, é mais ou menos assim, ó, sabe? Então, você tem que gostar, porque as crianças vêm e pulam, e aquela máscara, aquele calor, então, ó, você trabalha meia hora, muito quente, trabalha meia hora, para, mas aí você tem que ficar brincando, pulando com criança. Eu vi uma vez um cara de tigre, né? Ele tava com aquele tigre, não sei se era da Texaco ou o que era. Ele tava fazendo um posto de gasolina. E de repente, cara, um sol de quase 40 graus. Aí o cara tá lá, pulando. De repente o cara desmaiou. Apagou, o tigrão fez plop. Falei, gente, o cara morreu. Nossa, eu já fiz quando não sei se posso falar a marca aqui, mas quando o refrigerante lançou a Zero, lançou a Zero, então eles queriam divulgar a Zero. E aí a gente contratou uns 6 atores, a gente ia em vários lugares assim, vestida da Zero, pra divulgar. Então eu fiz muito mascote também, fiz Play Center. E aí, quando tinha espetáculo à tarde, para ganhar uma grana, intercalava trabalhando de telemarketing à tarde. Então eu trabalhei em tudo que vocês imaginam de call center, venda, ativo, receptivo. E aí, graças a Deus, de 10 anos pra cá, eu só trabalho mesmo como atriz. Então não trabalho mais CLT, não faço mais mascote, mas eu gosto de contar, porque pra saber de onde a gente veio, né? Porque eu falo assim, ah, mas você fez tal coisa, como que... E a curiosidade de muita gente também que quer ser ator, né? Acha que ser ator é só porque você tá na novela das 8? Não, você pode fazer cinema, você pode fazer teatro. Atuei muito em ópera também, atuei em 8 óperas no Teatro Municipal, que é uma coisa... Musical mesmo. Musical mesmo, não cantando, mas atuando. Fiz óperas incríveis, uma que eu posso citar é uma ópera do Roger Waters, que eu cheguei a conhecer ele, né? Pra quem não sabe, Roger Waters, o Pink Floyd. Sim, sim. Todo aniversário dele eu posto foto com ele. Você fala, de novo, gente, quem que vai tirar foto com o Roger Waters? Então todo aniversário do Roger Waters eu coloco, e todo aniversário do Mano Brown eu também coloco. Eu tenho várias fotos com o Mano Brown, graças a Deus. Que legal, cara. Tati, você fez muita publicidade, que eu sei. Qual a diferença que você vê entre cinema, publicidade e televisão? Rogério, tem muita diferença. A publicidade é aquela coisa, eu costumo dizer que é legal pra você ganhar, pra ganhar grana. É onde você ganha mais dinheiro. Onde você ganha, hoje em dia não, porque tá uma coisa muito complicada, baixou muitos cachês, tem aquela coisa de quantos seguidores você tem. Então eu vou falar de coisa de 4 anos pra lá, que essa mudança de seguidores é de 3 anos pra cá, vamos dizer. Então 4 anos pra cá eu fazia muito publicidade. Acho que eu fiz em torno, tinha mais que eu contei, tinha uns quase 50 comerciais protagonizando. Fora a época que eu fazia figuração, que eu também fiz muita figuração, hein, gente? Não pode desprezar não, porque figuração também é muito importante no set. E tem gente que acha que não, né? Tem gente que olha figurante como, né? Tipo, é uma sujeirinha ali. Infelizmente. Eu já ouvi isso, inclusive. Preconceito, sujeira de set, que eu acho um absurdo. Mas num set de filmagem, gente, Deus da tia que traz o café, o cara do cabo, o diretor, e a gente que é ator tá na linha de frente, que tem mais visibilidade, acaba tendo mais fama, mais reconhecimento, mas todo mundo é importante. Então imagina um set de filmagem sem um diretor. Imagina ser um cara da câmera, ser um cara do boom, ser um cara do áudio, sem ela que tá ajudando a te operar, falando. Então todo mundo é importante. Sim. Não é só quem tá ali que vai aparecer. É que infelizmente... quem tá na linha de frente, quem aparece é o ator que tá ali. É o ator, na cara. Tem todo um aparato por trás. Exatamente.
todo mundo é importante. Aí quando você me pergunta qual a diferença desses três, a publicidade é aquela coisa que você ganha dinheiro. Então não adianta, não só a gente, como quem é o cliente, né? O cara lá do banco, o cara lá do refrigerante. Só que artisticamente eu acho mais mecânico a publicidade, né? Aquela, por exemplo, eu gravei muito mercado, ninguém vai comprar o Frios, pra quem tá me vendo aqui, sorrindo assim, né? Então publicidade é aquela coisa mais mágica. Televisão, a gente já, né, tava falando aqui da novela, já fiz muito link de apoio em novela. Novela é uma coisa que eu acho legal de fazer, mas eu prefiro o cinema, porque novela é muito rápido. E novela é muito, além de ser muito corrido, ela é mais desgastante. Isso, não dá pra você, vamos supor, a gente vai fazer uma cena aqui agora. Eu não consigo ensaiar até aquele tempo, realmente me dedicar naquela atuação da novela. Porque é muito... Você fez uma vez... aqui. Cortou, já foi, já vai pro próximo. Mas às vezes no cinema não, você fez uma sem ensaia, aí você vai fazer plano 1, aí o diretor vai fazer de novo. Aí quanto mais você repete, você vai ficando melhor. Então aí o diretor vai usar aquela cena que você melhor fez. Eu, por exemplo, sou uma atriz assim. Eu nunca ensaio achando que é ensaio. Eu sempre ensaio valendo. Porque, de repente, às vezes o ensaio fica melhor do que valendo. E às vezes atores não acham, não, gente. A gente também tem medo. Falou, ação! Dá um choque ali, você fala, tipo, meu Deus, é agora. Agora. Aí você... Aí o texto às vezes falha. Então, assim, eu sempre sou uma tipo de atriz que eu faço um ensaio valendo. E às vezes o ensaio fica melhor do que o que valeu. Então, a diferença é isso. A publicidade é mais mecânica, a televisão é muito mais rápida. E às vezes você faz uma ação e fala, puta, não ficou bom, não dá pra você voltar, diferente de cinema. Aí você fala, diretor, eu falei de um jeito ali que eu não gostei da minha voz. Vai de novo. No cinema você pode repetir algumas vezes, de acordo com o tempo também, que é muito corrido. Mas televisão não tem isso, então você tem que estar pronto, assim. Então, às vezes, o ator é até bom, mas ele não fica tão bom porque é muito dinâmico. É muito dinâmico. E às vezes, se você não tem aquele expert, você fala, na próxima vez que fosse gravar, eu ia fazer direito. Já não dá. Sim. Você já falou daquele tom que você não gostou, entendeu? Então tem diferença, assim, da publicidade, TV. E uma coisa que eu sempre escuto assim, nossa, você vai estar na Globo. Gente, já fiz coisas, vocês já me viram na Globo. Nos comerciais que eu fiz participação em Carcereiro, fiz algumas coisas. Então nem sempre as pessoas acham que ser ator é só porque tá na novela das 8. Não. Gente, e tem muito isso, né? As pessoas só entendem a gente quanto ator, quanto atriz, quando a gente tá na Globo. Eu falo, gente, eu fiz 40 comerciais, 50 curtas, 10 longas. E as pessoas falam, mas você atriz da onde? Principalmente a família, assim, né? As pessoas que não acreditavam muito. Depois que eu comecei a pegar algumas coisas grandes, te vi, é minha primeira atriz, é minha sobrinha, não sei o quê, mas... E aí, e a novela das 8? Não é assim, gente, entendeu? Então assim, eu fiz filme com Arnaldo Jabor, que eu tenho orgulho de falar isso. Ele nos deixou, mas Arnaldo Jabor começou com cinema novo. Eu fiz filme com Alain Fresnot, entendeu? Então assim, fiz filme com diretores, até os filmes que eu fiz participação, como Quanto Vale por Quilo, que é do Sérgio Bianchi, filmes que eu só fiz participação, que eu não tô como elenco grande, foram com diretores muito consagrados. Mas se você não tá na novela das 8... Eu cheguei a trabalhar com o Hugo Giorgetti. Que também era um fera do cinema brasileiro. Eu fiz o Boleiros 2 com ele, né? Nossa. Inclusive a foto de divulgação do filme, eu estou na foto. Então, às vezes eu olho assim, eu falo, cara, olha eu ali naquela foto, né? Você pesquisa no Google lá, Boleiros 2, Hugo Giorgetti, aparece as fotos de divulgação, eu tô de cara assim, olhando pra câmera. Nossa, que nem eu, quando eu fiz, como eu falei, fiz vários filmes, mas assim, todos muito importantes, mas quando eu passei no filme do Jabor, que ainda não lançou, e por que eu tô falando do Jabor, gente? Porque é o último filme dele, então tá todo mundo esperando. Eu também quero saber como que ficou. Então você tá no último filme do Jabor, que é um diretor que só trabalhou com gente grande, como Fernanda Montenegro. Sim, cara, tem um peso tremendo. Eu falo, às vezes eu falo assim, toda vez que eu chegava no site pra gravar, eu não tenho uma foto com o Jabor. Eu tenho foto assim de bastidores que enquanto não lançar eu não tenho como divulgar. Mas eu mesma não tenho foto em casa. Porque eu ficava tão emocionada de eu estar ali no filme, contracenando com o João Miguel, que é um ator incrível, assim, e o Michel Melamed também, que eu ficava assim meio que deslumbrada nesse tempo, assim, de meu Deus, eu tô fazendo o filme do Jabor. Aí, infelizmente, um ano depois, antes do filme ficar pronto, ele nos deixou, né? Então, mas quem sabe? São percas, né, cara, que a gente vai tendo aí. Esses anos, inclusive, a gente tem perdido muita gente boa, né?
E olha, é uma coisa que eu fico pensando assim, infelizmente, gente, né, que assim, até triste falar, mas infelizmente a gente vai perder muita gente, né, que pô, os grandes atores que eu admiro, a maioria estão com mais de 90 anos. Sim. Então, às vezes eu paro pra pensar e falo, nossa, daqui 10 anos, será que vai estar fulano ali? Eu fico vendo, Tati, você falou isso agora, de cara já me veio uma pessoa à mente aqui, que eu sempre sonhei em fazer isso que eu tô fazendo com você aqui, entrevistar, Lima Duarte. Cara, eu fiz um trabalho uma vez com o Lima, assim, muito rápido, quase não consegui vê-lo, e eu tenho, uma coisa que eu tenho vontade de fazer é ter esse bate-papo com ele. Então, às vezes eu penso assim, muitos atores que eu admiro muito, que já estão muito mais velhos, e talvez pelo fato ainda de não ser uma atriz conhecida do grande público, apesar de ter um currículo extenso, eu fico pensando, pô, que pena que ainda não deu tempo de eu ficar tão conhecida a ponto de trabalhar com essa galera, mas eu já tive oportunidade de trabalhar com outras pessoas, mesmo não sendo conhecidas. Nesse Sabatella, quando eu fiz Carcereiro, o próprio João Miguel, que é um puta... Gente, quem assistiu Estômago sabe como o João Miguel é incrível, né? E hoje ele é meu amigo, a gente conheceu nas 7 imagens e hoje o João é meu amigo. Então, e tem algumas pessoas também que eu admiro, por exemplo, tá falando de cinema. Um cara que 2 anos depois, que já estava muito conhecido, que virou meu amigo, que eu adoro, é o Leandro Firmino, que é o Zé Pequeno. Legal. Então, assim, eu tive a oportunidade da arte trazer perto da minha vida gente que eu admirava e hoje eu conheço, ou então eu sou amiga. Então, a arte realmente, quando você fala assim, tem pessoa que fala assim, nossa, Tati, você não desistiu ainda? Eu falo, eu não vou desistir, porque as pessoas têm aquela coisa que tá falando, você não tá na Globo ainda. Não, eu tô fazendo a minha arte, tô fazendo meu cinema. Ano que vem tem 2 filmes lançando. E quem não me vê em filme, pode me ver no videoclipe. Esse ano eu gravei outro clipe da Nath, gravei clipe de Hungria, gravei um clipe que eu amo também, que é do Felipe Rett, que é um clipe em formato de curta-metragem chamado Cidade dos Anjos, que é a história da primeira vítima do Covid. É um clipe de 8 minutos do Felipe Rett, pra galera jovem que curte mais, né? Então, assim, clipe da Hungria, clipe da Bangu Mangue. Participei do clipe da Isa também, mas na cena final não apareço, mas gravei, tenho várias fotos com a Isa também. Às vezes acontece isso. Eu falei semana passada, na outra entrevista que eu fiz com o Ângelo, uma coisa que aconteceu comigo assim, de eu estar com uma cena no filme e a agência me ligar e falar, Rogério, sua cena caiu. Eu falei, putz, que coisa, né? Isso, não, até tudo bem, vou contar um rapidinho aqui pra você que aconteceu comigo. A primeira coisa que eu fiz na televisão foi em 2006. Eu fui, já tinha feito alguns comerciais, mas a primeira coisa na Globo, me chamaram para fazer a abertura da novela Páginas da Vida. Eu fui, gravei o dia inteiro com minha criança, meu filho fictício lá, gravei muito mesmo, gente, no sol de 40 graus. Gravei o dia inteiro. Contei pra todo mundo, gente, estou na abertura da novela. Quem tá me ouvindo depois joga aí, abertura Páginas da Vida, viu, gente? Contei pra todo mundo, aí no dia da estreia da novela, todo mundo sabia que eu não estava na novela, mas eu estava na abertura, então todo mundo ia me ver durante 8 meses. Quem não tá vendo, depois quiser jogar no Google, mas eu vou contar aqui, gravei no dia da abertura, reuni alguns amigos pra ver minha estreia na Globo da abertura, gente. Olha isso. Quando você põe assim, começa lá a musiquinha. Você só vê uma mulher com camisa amarela. Não dá pra ver a cara da pessoa porque tá tudo embaçado. Então, eu sofri bullying durante 1 ano. Porque assim, e aí, Global? E aí, Global? Não tava na Globo? Porque eu contei pra todo mundo, gente. Você vai passar na... Gente, tô na Globo, vou passar na Globo. Contei pra todo mundo. E aí, Global? Cadê a mulher embaçada? Aí o povo cantava... Cara, que situação. Que foi a novela Páginas da Vida. Então, assim... Hoje eu vou fazer um trabalho, mesmo sabendo que eu sou principal, assim, o protagonista. Eu não falo pra ninguém. Carcereiro foi a mesma coisa. Eu fui gravar Carcereiro, sabia que eu tinha muitas cenas, mas eu falei, mas vai que corta. Vai que eu vou passar vergonha depois de anos agora. Não, então todo mundo só ficou sabendo porque a série Carcereiros teve a primeira temporada. Sim. Só que quando acabou a primeira temporada, eu já tinha gravado as minhas cenas, então eu achei que estava ali na primeira. Aí todo mundo falou, você não fez Carcereiro? Por que você não passou? Eu falei, então, não sei, gente, já veio que cortaram, nem assiste. Mas não, quando virou o ano, acho que acabou em novembro de um ano, começou em abril a segunda temporada. Daí eu apareço bem, tenho várias cenas fortes, né? Pra quem não lembra, o episódio que eu tô chama episódio 9. Fuga a qualquer preço. É o episódio que a personagem da Alicia Sabatella foge do presídio. Então eu sou aquela carcereira ali que... Então eu apareço bastante. Aí virou a febre.
Aí todo mundo, você tava na Globo, agora você é global. Não, gente, eu fiz uma participação. Também tem isso, né? Você faz uma ponta na Globo, o pessoal acha que você já virou... Acho que você fechou um contrato vitalício com a Globo. Mas eu falo para as pessoas quando faz isso comigo, falei, gente, que bom. Às vezes até comercial que a pessoa viu na Globo passando, ela acha que eu sou da Globo. Eu falo, não, mas recebo. Pode mandar que eu recebo. Amém. 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 Tati, a gente tá com o nosso tempo já quase... Passa rápido, hein? Passa muito rápido. Às vezes a gente começa um bate-papo aqui, eu falo pro pessoal, é 40 minutos. Nossa, mas 40 minutos... O que eu vou falar em 40 minutos? Gente, eu não sei alinhamento disso, viu? Que eu corri ainda, hein? Você vê, você fala, acabou o tempo. E assim, acho que a gente não falou de teatro. Eu queria saber, nesses 4 minutinhos aqui, teatro, você destaca o que no teatro? Então, é que eu falo sempre, gente, eu não fiz muitas peças de teatro. Quando eu fiz, acho que 6 peças na minha vida inteira, fora as 8 óperas, né? Sim. Mas assim, eu tenho muito mais experiência em cinema. Apesar de gostar de teatro, mas as pessoas me chamam muito mais para trabalhar em cinema. E você nunca quis buscar essa coisa do teatro? Então, eu até busco, mas é que hoje... Aqui a gente está falando lá, as leis de incentivos, entendeu? Então, Sim. às vezes, muitas vezes, se você não tem seu próprio projeto, se você vai fazer um teste, normalmente as peças, como são patrocinadas, acabam chamando atores já famosos que vão atrair mais público. Porque, infelizmente, as pessoas, se não vão no cinema, teatro, elas vão muito menos. Porque cinema ainda tem aquele atrativo, tá passando um filme da Marvel essa semana, eu vou assistir um outro filme ali. Verdade. Só que teatro não, teatro, gente, eu vou ser sincera, teatro infelizmente é muito caro ainda, porque as produções são caras, então as pessoas vão muito menos ao teatro. Então acaba até a gente como ator, você ser escalado por uma peça é muito mais difícil, porque o patrocinador lá, o Banco X, não vai querer a Tati Godoy que só tem 4 mil seguidores, ela vai querer fulano que tem 30 mil seguidores e é famoso, então teatro... Só por conta disso, que eu não tenho feito teatro, mas estou aberta a convites, viu, gente? Olha aí, então, a Tati está aberta a convites. Quem quiser chamar a Tati para atuar aí no espetáculo, Tati Godoy está aí, ó, disponível para trabalho, hein? Exatamente, também sou formada em mestre de cerimônias também. Gente, um ator a gente faz tudo na vida, né? Mas o meu maior amor realmente é o cinema. Eu acho o cinema muito legal. Na verdade, eu atuei muito pouco no cinema. Mas tudo que eu fiz com muito amor e eu acho que é muito, muito legal mesmo. Essa parte que eu falo, velho, que as pessoas falam assim, mas você ainda não tá na Globo. Não, gente, quando você se vê naquela tela grande de cinema, é uma emoção que eu não sei explicar, gente. Vale todos os perrengues que a gente passa na arte, todas as coisas que a gente vê, porque muitas vezes a gente vê atores famosos até assim, que fala, gente, eu posso ter fama, mas eu tenho uma frustração porque eu não fiz cinema. Eu vejo muita gente falando isso, muita gente famosa. Eu falo, eu não sou famosa, mas graças a Deus o cinema me abraçou. Faço muito, trabalhei com grandes diretores, assim, né? E como eu falei no começo, ano que vem, filme sobre Hungria, hip hop, né, que a princípio chama Mendiga em Favela Longa, a gente não sabe se vai mudar. E o meu último desejo, que por coincidência do destino não, é o último filme do Jabor e chama Meu Último Desejo. Cara, que louco isso. Nossa. É um paradoxo. Muito louco, né? Porque ele não estava doente, não estava nada, ele foi morrer 1 ano e meio depois, ficou doente e assim, teve um AVC. E o tanto que ele falou, o Jabor, né? É isso que me alegra, né? De eu ser dirigida pelo Jabor, ele te elogiar, todo mundo no set viu como ele me elogiava, como ele, sabe, ele tentava aumentar meu personagem cada vez mais, enfim, trabalhar com o Jabor foi a coisa que eu posso dizer, todo sofrimento de atriz que eu possa ter passado valeu a pena. Olha aí, então fica pra vida, fica pra história, né? Então, Tati, ano que vem filme saindo aí fresquinho do forno. Tati Godoy aí ainda com muita lenha para queimar. E infelizmente o nosso tempo aqui está no finalzinho. Eu quero já primeiro te agradecer por ter vindo, ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui. Quero agradecer a toda a audiência da Rádio Atlântica FM e também a todos que acompanharam pelas redes sociais. E, gente, beijo grande no coração de todos vocês. E até o próximo programa Entrevistas, segunda-feira que vem, comigo, Rogério Mota, aqui na Rádio Atlântica.